Estamos no ano da bênção, somos abençoados para sermos abençoadores, amém, irmãos? Não tem sentido você receber uma bênção de Deus e não fazer com que essa bênção seja extensiva ao seu próximo. Caso assim você não haja, é sinal de que você de fato não entendeu o Evangelho. O Evangelho tem sentido quando eu sou abençoado e me torno uma bênção para outra pessoa, amém, querido? Nós estamos na nossa estação colheita, que é a estação de nós colhermos os nossos frutos do trabalho durante o ano. E temos falado há 2 domingos sobre igreja relevante. Falamos da palavra de Deus, a fidelidade que temos que ter para com essa palavra, a fé que temos que ter que essa palavra de fato se cumpre na nossa vida. Ela é uma palavra viva, amém? É palavra de Deus e Deus vela, diz a palavra de Deus, né, que Ele vela por ela para cumprir na vida daqueles que creem. Então nós precisamos acreditar nisso. Obrigado, amado. Hoje nós vamos falar falamos depois sobre igreja família, que a igreja precisa ser uma família, foi assim que Deus assim o planejou. E hoje nós vamos falar sobre uma igreja contextualizada. Vamos ter uma palavra de oração? Pai, em nome de Jesus Cristo, é a Tua santa palavra, fala aos nossos corações nessa noite, faz com que saiamos daqui com a mente clarificada e os nossos corações avivados no que tange ao entendimento da Tua vontade, da Tua palavra na nossa vida e torna-nos relevantes, como nós sabemos que o Senhor deseja. Expresso na sua oração e na sua afirmação de que somos luz nessa terra e somos sal dessa terra, e de fato somos. Faz com que isso aconteça de fato e de verdade na vida da Tua amada igreja. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Bênção de Deus. Contextualização é uma palavra, o ato de determinar um contexto em certa coisa, o que acontece ali. Então, por exemplo, você lê um texto no meio de uma frase, no meio lá de um capítulo de um livro, você logo vai ter que interpretar essa frase pelo seu contexto anterior e pelo seu contexto posterior. Assim também são os fatos que acontecem na nossa vida. Quando acontece algum fato dentro da sua família, você chega lá e de repente aconteceu uma discórdia entre os filhos, né? O que a mãe e o pai faz nesse sentido? Tenta entender essa situação, né? Então, qual é o contexto que aconteceu isso? Quem fez o quê? Né? Por que aconteceu isso aqui? Nós buscamos resposta. Nós fazemos isso cotidianamente de uma maneira imperceptível, porque está quase que inato em nós buscarmos essas respostas interagindo com o contexto, porque caso contrário a gente acaba tomando decisões e conclusões precipitadas por falta de interação. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que entra dentro de um ambiente onde ela não conheça, que ela não interaja com o contexto. Espera aí, deixa eu ver quem está aqui, né? Que hora que vai servir o alimento, dá uma olhada no menuzinho, né? Ninguém entra também, senta na mesa e já pede a comida sem saber o preço. Alguém faz isso? Não, é difícil. Eu e a Tina já fizemos algumas vezes, saímos de lá frustrados. Levantamos, vamos embora, como é que a gente faz? Agora vamos ficar. Então, às vezes nós fazemos, caímos ali de desavisados. É fato que a gente faz isso de uma maneira informal, mas a palavra de Deus nos mostra que nós precisamos sermos mais provocativos, vamos dizer assim, mais pontuais no que tange a interação com o contexto em que estamos vivendo, principalmente no que tange a nossa fé. Nós precisamos fazer um esforço para tentar entender, né, o nosso semelhante, dentro da nossa própria casa, os nossos vizinhos, a igreja em que estamos congregados. Quem são esse povo? Por que eles falam assim? Qual a intenção deles? Aonde ele vai nos levar com esse discurso? Ou seja, conhecer a história, tá certo? Não tem nenhum personagem melhor para falarmos de contextualização que Jesus Cristo de Nazaré. Ele foi o nosso maior exemplo de contextualização na história. Ele é imbatível. E nós escolhemos 2 textos que entendemos na palavra de Deus, que traduz bem e nos dá parâmetros para conversarmos um pouco nessa noite sobre a necessidade de nos contextualizar dentro desse tempo que se chama hoje, desse dia que se chama hoje. Diz assim o texto em João, capítulo 1, verso 14. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém, queridos? Filipenses vai completar esse raciocínio, que nós vamos usar esse texto também, diz assim, seja
Filipenses 2, do 5 a 7. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Louvado seja o Senhor. Vamos, a partir desses dois textos, tirar algumas lições para a nossa vida aqui e buscarmos aprender algumas coisas que nós julgamos importantes para a vida da nossa amada igreja, para a vida da sua família e para a sua vida enquanto indivíduo, dentro dos seus relacionamentos interpessoais aí. Primeira delas, nós precisamos parar para perceber o que é a encarnação do Verbo. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Em Filipenses 2, 7, na parte B do versículo, diz assim: tornou-se semelhante aos homens. Alguns conceitos que eu gostaria de falar dessa encarnação para vocês. Que toda contextualização, ela vai requerer de nós uma imersão efetiva. Ela vai requerer de nós, amados, algo de que, de fato, eu me envolva, eu me torne um semelhante ao outro. É aquilo de calçar o sapato da pessoa que está andando contigo. É você experimentar andar na pele do outro, tá certo? Tem a ver também com empatia isso. Por que semelhante? Né? Ele usa esse termo semelhante. Porque Jesus difere de nós de um só detalhe. Ele não teve pecado. Ele é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Ele é o sacrifício vicário. Então, nós todos pecamos. Jesus não pecou. Amém, irmão? Por isso, ele teve condição de ir para a cruz e assumir o nosso lugar para cumprir o Velho Testamento, né, prefigurado no Cordeiro. E ele, então, é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Ele torna-se carne justamente para cumprir essa missão. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, 21, como está no telão, está assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia, irmão? O que isso significa? Que Jesus se esvaziou da sua glória, se esvaziou da forma, se é que Deus tem forma, assumiu a nossa forma humana, se limitou para ocupar o nosso lugar, porque ninguém na história teria condições de fazê-lo. Ele vem para ocupar o meu e o seu lugar, para que nós fôssemos salvos, para que nós tivéssemos a oportunidade de novamente nos relacionarmos com o Pai. Então, tornar-se carne é, de fato, se envolver dentro do ambiente daqueles que são alvo dessa graça, dessa sua vida, da dádiva de ter você ao lado. Amém? Enquanto filho de Deus, enquanto expressão da vontade de Deus. Porque todo servo de Deus deve ser visto assim. Um privilégio você conviver com pessoas nascidas de novo, porque elas objetivam o teu bem e nunca o mal. Amém, querido? Jesus é isso, ele encarna as responsabilidades inerentes, né, da sua missão, se envolve na cultura, ele é um judeu, ele depende lá da sua mãe, do seu pai, ele assume essa limitação de uma maneira radical em todos os sentidos, a ponto da turma dizer assim: não é esse aí o filho do carpinteiro? Não, a mãe dele, os irmãos, as irmãs dele não estão no nosso meio? Ou seja, ele tinha identidade. Amém, querido? Louvado seja Deus. Segundo, ele viveu e habitou, né, morar. Não é este o filho do carpinteiro? Acabei de citar aqui. O que é isso? É ter endereço. É ter família, é você não se envergonhar daquilo que é a sua origem. Todos nós temos a nossa origem. Nem todos nós gostamos muito da nossa origem. Alguns podem até olhar para trás e falar assim: eu estou em paz com a minha origem, né? Meus pais foram 10, meus avós 10, todo mundo 10. Se for assim, louvado seja Deus. Não é o meu caso, né? Eu também não sou 10, tá certo? Então, nós precisamos perceber que essa origem é fundamental para a questão do contexto, para que eu possa, eu mesmo, me entender e me discernir, me autodiscernir dentro da vida. Quem sou eu? Por que eu estou dando esse tipo de resposta para o mundo? Por que meus relacionamentos são norteados assim ou assado? Por que de repente eu percebo o mundo assim e tem um negócio dentro de mim que parece que fica igualzinho minha mãe, igualzinho a minha tia? Está parecendo que eu não consigo me libertar disso. Isso, amados, isso é contexto.
aonde você foi formado, aonde você foi gerado. Por que de repente a sua mente aliena, né, e você se torna um ser alienado? Por que você fica fazendo com que os seus problemas sejam superlativados e as confusões sejam aumentadas dentro dos seus relacionamentos? Isso é contexto. E a gente precisa discernir quem nós somos. E é preciso, então, fazer uma autorreflexão da nossa família, da nossa origem. E Jesus veio no mundo e foi gerado no ventre de Maria, ali cuidado por ela e por José, e todo mundo sabia de onde ele vinha, a ponto de um dos discípulos, Natanael, dizer a André, que foi chamá-lo, né? Pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Não, acho que não vem nada de bom desse lugar, né? É um preconceito até com a região onde ele nasceu. Uma família pobre, humilde. Mas Jesus não se envergonhava disso, porque Jesus veio para ser povo, para estar no meio do povo. Ele era tão igual ao povo que no dia que ele foi traído, entregue às autoridades, Judas precisou beijá-lo. Porque ele era muito parecido com o povo. Ele não era o pastor destacado, ele era um pastor imerso, um pastor igual. Andava igual ao povo. Amém, queridos? Isso é fundamental nós entendermos na questão de contextualização. Toda contextualização precisa de uma determinação no teu coração de imergir-se nela. E imergir-se nela não no sentido de usufruir dela aquilo que você gostaria de obter, mas a motivação que a palavra de Deus nos mostra é que nós devemos imergir dentro da cultura, da família, dos relacionamentos que mantemos, não no sentido de obter, mas no sentido de doar, de servir. Então Jesus é o nosso protótipo de líder-servo. Como liderar? Como governar? Como exercer autoridade, exercer poder? Servindo e não mandando. Então Jesus é esse exemplo, esse princípio fundamental que a igreja precisa aprender, e você, homem de Deus, mulher de Deus, precisa aprender dentro dos seus relacionamentos interpessoais, da sua convivência conjugal, da sua convivência para com os seus filhos. Então Deus te deu autoridade, você tem poder para isso, de direcionar a sua casa, aqueles que são os gestores do seu trabalho, os proprietários dentro da sua empresa, devem entender que essa capacidade de autoridade, essa capacidade de poder, de governo, ela vem para serviço. Ela não vem para mando, para comando. Se nós assim direcionamos, é em função do bem daqueles que convivem conosco. Amém, queridos? Isso é fundamental nós entendermos enquanto cristãos, enquanto discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Os discípulos disseram assim, na parte B do versículo 14: vimos a sua glória, glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E no versículo 7, vindo a ser servo. Olha o que João Batista diz. Jesus Cristo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Qual o perfil da glória que os apóstolos viram em Jesus Cristo? Vimos a sua glória como glória aí do unigênito do Pai. O que é isso que passa do Pai para o Filho, que sobressai aos olhos dos discípulos? Eles ficam encantados de ver Jesus fazer, né? Em João 17, 22 diz assim: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um. Primeiro, glória de Deus se manifesta na unidade. Então se manifesta num casamento, por exemplo, o homem assumindo e a mulher assumindo o compromisso de serem um e permanecerem juntos até a morte, ou até a volta de Jesus. Amém? Então ali tem um compromisso de unidade. Ali é manifestada a glória de Deus, a ponto de Paulo olhar para o casamento e falar assim: bacana, isso aqui tem uma metáfora aqui, ó, se aplica ao relacionamento de Jesus e a igreja como noiva e Jesus o noivo, amém? Ou seja, é um relacionamento que não tem como você questionar, por isso que o que Deus uniu, o homem não pode separar. Em João 17, ele fala assim: como nós somos um.
Ele está falando, olha, eu vivo essa unidade com o Pai, e a minha glória, que eu passei para eles, é para que eles sejam unidos. E, amado, que coisa complicada, né? Família, qualquer trauma que gera, a desunião caracteriza, não se caracteriza? Ou a sua família, aquela família assim, mansa, cordata, que quando tem intriga entre ela fala, misericórdia, eu errei, vai lá e um abraça o outro e chora e perdoa, é assim? E morreu o assunto? Tem família assim aqui? Deixa eu ver. Não tem nenhuma? Graças a Deus, eu não estou sozinho nisso. Toda família tem problema nisso. Difícil de consertar relacionamentos. Não é verdade? E é preciso nós termos essa disposição, porque Jesus está falando, o que eu vivo com o Pai, a minha glória na vida de vocês deve também fazer com que vocês tenham uma vida assim com a sua família, assim com os seus irmãos, assim com a sua igreja, de unidade, em nome de Jesus. João 17, verso 4 e 5 diz assim, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Ou seja, tem a ver com aquilo de serviço cumprido, ordem cumprida. Deus pediu para Jesus, Jesus assim o fez, tá certo? E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti. Me parece que Jesus está falando assim, agora eu quero o meu galardão de volta. Eu quero a minha glória, aquela que eu me esvaziei para conviver com esses que o Senhor me deste. Eu quero de volta, né? Com a glória que eu tinha contigo antes do que o mundo existisse. Eu fico admirado desse esvaziamento de um Deus que criou o universo e se faz bebê no colo de uma mulher e assume a nossa forma por toda a eternidade, por amor de mim e de você. Não dá para deixar passar desapercebido essa decisão da parte de Jesus Cristo em direção à minha vida e à sua vida por amor de nós. Isso me leva àquilo que Jesus o fez de uma maneira tremenda, serviu com excelência ao seu próximo, a cada um de nós. Primeiro, isso tem que partir de uma decisão pessoal, um estilo de vida. Irmão, quem quiser servir o Senhor, precisa entender que isso é um estilo de ser, amém? Não de estar. A Reginéia disse aqui que quer morrer adorando, né? Talvez ela morra orando dentro do quarto dela. Porque adorar, você o faz aqui, ó. No recôndito da tua alma. É aqui que você adora o Senhor. Quando nós expressamos isso, de qualquer forma, através da oração, através do dízimo, da oferta, do carinho que eu dispenso, né, ao cônjuge, no carinho que eu dispenso ao filho, na mão estendida ao necessitado, eu estou adorando o Senhor. Eu estou sendo extensão da graça, da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida do meu semelhante. Nesse sentido, né, nós podemos morrer andando pelo caminho. Eu não sei qual foi o grande homem de Deus na história que perguntaram para ele assim, não me lembro agora o nome dele. Não sei se foi Moody, se foi John Wesley, não vou afirmar aqui. Se você soubesse que Jesus voltaria amanhã, o que você faria? Ele disse, eu cumpriria o meu próximo compromisso na minha agenda. Interessante a resposta, né? Porque a agenda dele era fazer a vontade de Deus, amado. A agenda dele não tinha implicações egocêntricas ou baseado nas suas próprias vontades. Era de fazer a vontade dele. Eu vou trazer o nome no próximo culto, eu trago para vocês, em nome de Jesus, desse personagem. Então, viver como servo trata-se de um estilo de vida. E independe de paga. Para servir o Senhor, eu e você pagamos. Nós investimos. Não é verdade? Me lembro que na nossa conversão, menino do céu, a gente passava um apuro, eu e a Tina, porque a gente veio de 7 anos de vaca magra, né? Só deserto. Estava parecendo o Edson Gouveia, sapato furava embaixo e a gente... Mas nós evangelizávamos as pessoas, conseguimos comprar um fusquinha na época, ele bebia mais óleo do que gasolina. E eu andava com um galão de óleo dentro dele. Vocês pensam que é brinquedo, né? O cara parecia Maria Fumaça. Dengue não tinha naquela época por causa do meu Fusca. Parecia quando eu saía, pulverizava a rota.
Mas nós encontrávamos por onde botar gasolina e achar um óleo aí para ir abastecendo esse Fusca para irmos na igreja, visitarmos as pessoas e pregarmos o Evangelho. E nós não sentimos falta desse dinheiro e esse esforço que nós fazíamos. Eu contei já para a igreja, certa vez nós paramos vindo da igreja metodista, ali na praça, como é que chama aquela igreja da Praça da Vila Tibéria? Não sei, da igreja católica ali. Sei lá qual é o nome lá. Só sei que começou a pegar fogo o Fusca. Tinha tanta gente dentro, moleque atrás no lugar do som que eu tirava a placa, e em pé que o banco de palha encostou nos polos da bateria e pegou fogo debaixo do banco. Eu falei, Jesus Cristo, daqui a pouco nós vamos matar esse povo de tanto que é gente. Quando começamos essa igreja, nós tínhamos uma belina azul. A belina ia assim para a igreja. A belina enche de gente atrás, a frente fica levantada, né? Soltando aquelas faísquinhas de fogo no asfalto, de tanta gente que a gente levava. Então a gente investe a vida. Amém, irmãos? Ele fala assim, vimos a sua glória, testificado por outros. Quem viu? Os apóstolos que percebiam que aquilo que Jesus fazia era inato nele. Era algo que vinha de dentro para fora, ele não forçava. Ele não tocava no leproso para mostrar para os outros. Ele tocava porque ele sabia que aquele leproso precisava desse toque. E ele tinha capacidade. E, amados, a igreja tem esse poder de tocar nas pessoas, no nome de Jesus, e elas serem curadas. Amém? Estou falando para você. Nós precisamos entender que as nossas mãos devem ser consagradas a Deus, e a nossa vida, quando consagrada a Deus, começa a gerar milagres na vida de outros. Aleluia, irmão. E isso não é para engodo nosso. É para nós percebermos que agora somos habitados pelo Espírito, e isso vem de dentro, vem dos céus. O homem não consegue produzir por si mesmo. É de Deus. Então, tanto esse que é a extensão da graça, quanto aquele que recebe, ambos ficam agradecidos, ficam quebrantados mediante o agir de Deus. Aleluia, irmão. Um porque sabe que não tem méritos nele mesmo, porque Deus usou ele, amém, glória a Deus, aleluia. E o outro sabe que se não fosse Deus, ele não teria condições nenhuma de sair daquela situação. Glória a Deus, irmãos. Então eles viram que era inato nele, e nós precisamos buscar isso como algo espontâneo, servir com graça. Fala, cheio de graça, é estado de ser gracioso. Eu contei para a igreja de manhã, Tina. A Tina falou assim, bem, você precisa falar assim no sermão algumas coisas que eu acho que você deixa a desejar nisso. Eu olhei para ela, ela olhou para mim, eu pus a mão na cabeça, você já estressou, não vou falar mais contigo. Eu perguntei para a igreja, quando você está estressado, que tipo de resposta você dá para o outro? Quem aqui estressado fala assim, eu te amo, querida? Fala que eu recebo. O estresse faz a gente mudar o semblante, né? Em vez de responder com graça, fica ríspido. Né? Você está cansado, você não aguenta mais ver algum tipo de problema, você reage. Não é assim? Jesus não, Jesus era cheio, vimos a sua graça. Aleluia, irmão. Nós precisamos ser graciosos com o nosso semelhante. Eu estou falando semelhante, próximo, porque ninguém é igual a ninguém. Amém? Contextualizar-se, nós precisamos, e a primeira lição é, ninguém é igual a mim. Amém, igreja? Então eu não vou requerer do outro que ele haja igual a mim. E nem ele vai exigir de mim que eu atenda às suas expectativas, porque ninguém é igual a ninguém. Então eu preciso, nesse estado gracioso, aprender com o meu diferente, com aquele que é diferente. Principalmente quem vive próximo. Isso é estado de graça, é você entrar dentro de um relacionamento como um aprendiz, e não como aquele que quer determinar o estilo de vida a ser marcado nesse relacionamento, a ser caracterizado nesse relacionamento. O estilo de vida que vai ser caracterizado aqui é submisso à vontade de Cristo, submisso à vontade de Deus. E os dois humildemente se unem, entendendo que não são perfeitos, se contextualizam um no outro, a partir de Deus, e Deus assim faz com que esse ambiente seja marcado por graça, porque ambos são humildes. Não há cabo de guerra, há unidade.
Lembra que eu falei da unidade, que Deus se agrada, que a glória de Deus se manifesta para marcar, caracterizar a unidade. Fundamental isso. Cheio de verdade. O que é isso? Tem a ver com identidade, com o serviço que prestamos, principalmente no relacionamento com as pessoas. Tem pessoas que são custosas. Você vai servi-la, mas você sabe que ela não vai fazer bom proveito daquilo. Que há uma má motivação no coração. Que é uma coisa que, de repente, vai e volta. É um ciclo vicioso que parece uma cadeia que não termina nunca. E você, então, fica enfadado, fala assim, eu estou fora. Eu não quero mais me desgastar nesse relacionamento. Tenho certeza, se eu pedir para você levantar a mão, quase todos nós vamos levantar a mão. Porque todo ser humano, em maior ou menor grau, estão presos em alguns ciclos viciosos de hábitos, compulsões, que faz com que os outros, se desgastem nesses relacionamentos. Todos nós. Então nós precisamos ser cheios de verdade. O que é isso? Ter identidade, com aquilo que a gente faz em relação ao outro, percebendo que é difícil, mas por empatia, por entender a valia da minha vida e a valia da vida daquela pessoa, eu continuo perseverando. Amém, irmão? Quem tem filhos aqui, levanta a mão. Mamães, bacana. Vou falar das mães primeiro. É fácil cuidar de filho, mãe? Você que tem jornada dupla, é fácil? Quando o seu marido chega em casa, ele tem a mesma percepção sua de cuidado para com a sua filha ou seu filho? Fala para mim, sim ou não? Não. Deixa a desejar? Deixa. E como é que você fica? Chateada, que mais? Alguma outra coisa? É hora de você desabafar, irmã. São percepções diferentes. Não é verdade? Mas nós temos identidade, nós somos verdadeiros nesse negócio. O filho dá desgaste, você está desgastada, mas ele é teu filho. E você cuida, e você dá guarida, você acolhe, você protege. E quando o marido fala, esse moleque é folgado, essa menina não sei o quê, você fala, sai para lá. Você quase não fica com ele. É ou não é, mãe? Eu me lembro, a Tina me protegia os meus filhos de mim. Eu queria corrigir, ela falava, não, deixa que eu cuido, sai fora. Eu brinco com a minha menina hoje, que nós estamos com os 2 netinhos em casa. Então eu falo, essa menina está muito abusadinha. Vem cá que o vô vai te corrigir. Que papo é esse de corrigir minha filha, pai? Eu corrijo. Parece uma coruja, velho. Tá? Se eu bobear, ela pula em cima de mim. De jeito nenhum. A gente brinca. Porque sabemos desse estado natural de ser, no que tange a verdade que ela representa dentro desse relacionamento. É verdadeira, é genuína, ela se desgasta, às vezes fica nervosa, mas é mãe. Mãe é muito caracterizado nessa questão. O homem é já mais desligado, mas mexe para você ver. Aonde ele vive, fica um leão. Não mexe com o meu filho, não mexe com a minha mulher, não mexe com a minha casa. Ele tem esse temperamento de proteção. Porque é a percepção e a maneira dele servir a casa. Transmitir essa segurança. Amém, irmão? Louvado seja Deus por isso. Vamos lá. Autoridade e poder para servir. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, e era algo que devia pegar-se ou aferrar-se em algumas outras traduções, esvaziou-se a si mesmo. Em João 3,30, agora sim João Batista diz, é necessário que ele cresça e eu diminua. Essa questão aqui de autoridade e poder, quando ele fala considerou, não considerou, não se aferrou, está dizendo que Jesus detinha toda a autoridade, tá certo? Mas preferia servir. Há um esvaziamento nele para mostrar que ele é igual e que todos aqueles que também o via como igual poderiam servir a exemplo dele, segundo a vontade do Pai. Amém, irmão? Essa é a mensagem da parte de quem tem autoridade. E qual é a autoridade, embasada a autoridade de Jesus? Ele fazia vontade de quem? Do Pai. Qual é a autoridade que nós temos enquanto vivendo em contextos diferentes, com pessoas diferentes? Seja na sua própria pátria, na sua casa, na sua igreja ou em outro país. Fazer a vontade do Pai, ser fiel à palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. Isso não tem nada a ver com usos e costumes,
Não tem nada a ver com aquilo que eu acho, o que eu penso, mas tem a ver com a palavra de Deus. Amém, irmão? É isso que nos dá autoridade. É isso que faz com que Deus nos dê essa autoridade e ela emane em poder, em benefício à vida das pessoas, porque estamos fazendo a vontade do Pai. Amém, querido? Então toda a igreja, toda a família deve ouvir essa palavra e entender que está vivendo dentro de uma casa multigeracional, né? Os pais mais velhos, avós, tios, primos e os filhos. E a gente tem que ter esse entendimento. Se nós quisermos se dar bem, a nossa palavra ser chancelada ali por Deus, no sentido de ser ratificada na vida dos nossos filhos, nós precisamos pregar a palavra de Deus, vivermos a palavra de Deus, vivermos os princípios e os valores que essa palavra nos ensina. Não é criar os nossos filhos segundo o que nós queremos. Como é que nós corrigimos os nossos filhos? Esse tempo quase ninguém fica estressado, né? Trabalha todo mundo pouco, está todo mundo trabalhando em quanto é dia só, né? Está trabalhando pouco, irmão? Todo mundo ganhando bem, sobrando dinheiro. Quando sobra dinheiro, dá até para dar uma relaxada. Mas, na maioria das vezes, não sobra. Como é que você corrige os relacionamentos com esse tipo de vida que nós temos vivenciado ou existencializado nesses dias? Fala para mim. É com paciência, é se reportando aquilo que de repente você representa na sua casa, como um servo e uma serva do Senhor, ou você rapidinho fala, moleque, não faz isso, pode parar com esse negócio, vai apanhar. É assim que a gente faz? Os limites são curtos, não é? Então está errado. Nós precisamos ter um entendimento diferente de contexto e nos aplicarmos ou vivermos essa questão aí de ter autoridade com mais longanimidade. Exercer essa autoridade com mais graça, é diminuir. Eu aprendi com o pastor Bruce Campbell, ele era psicólogo, ele veio aqui certa feita, e ele disse assim, Laércio, você é um hammer. É hammer mesmo? Um martelo? Para você, todo problema para você é um prego. E para todo prego tem que ter um martelo. Porque eu era assim. E ele estava certo. E quando eu fico irritado, eu viro esse martelo. Então ele falou para mim assim, eu não consigo agachar por causa desse joelho aqui, que ele é danado. Mas quando você for falar com a criança, fica baixinho no nível dela. Vai lá, eu faço isso com o Samuel direto. Eu abaixo e falo, Samuel... Brincadeira. Só para quebrar o gelo. Você não faça isso no púlpito, você está proibido em nome de Jesus. Você abaixa, vai conversar com a sua criança. A mesma coisa se aplica ao seu discípulo. Você não tem condição de discutir com ele algumas coisas que ele ainda não elaborou na mente, não conhece. Então você tem que ouvi-lo e conversar com ele pacientemente para que ele chegue lá. Porque até ele chegar no estado de maturidade vai demorar. Dá para entender o que eu estou falando, irmãos? Então é muito importante a gente viver esses valores e essas verdades aí que nós estamos expressando para vocês. Bênção? Eu vou pular esse próximo slide, porque eu já citei esse fato, para falar do terceiro ponto que faz com que a igreja seja relevante. Vamos lá? Gosta disso aqui? Pastor permanente. Daniel, conversando comigo, da Maíra, falou assim, eu não me encaixo mais na igreja que eu estou trocando de pastor, não. Por quê? Acostumei tanto com o senhor, só pegou a extensão de um pai, né? Está dentro de casa, conhece os nossos filhos, os filhos conhecem todo mundo, e é bacana isso. Olha o que a Bíblia fala em 1 Pedro 5,4. Quando se manifestar o supremo pastor, louvado seja Deus, amém, irmão? Há um pastor acima de qualquer outro pastor. Quem é? Jesus Cristo. Vocês receberão a imperecível coroa da glória. Então tem um pastor dessa igreja que não muda de jeito nenhum, é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Aí Deus colocou alguns outros que são falíveis, tá certo? Que não conhecem tudo, são limitados, até para exercitar em você a longanimidade, que somos nós. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com conhecimento e com inteligência. Ou seja,
Deus dá pastores para que nós saibamos exercitar esse princípio da palavra de Deus, daquilo que é permanente, que é aquilo que é estável. Assim também se aplica aos pais. No sentido pai e mãe. Preste atenção. Eu creio, e Peter Wagner fala isso num livro, Dons Espirituais, que ele escreve, que ele acredita que Deus, se tem um dom que dá mais para a igreja, é o dom do pastorado. Porque ele acredita que todo pai e toda mãe tem o dom do pastorado, para cuidar dos seus filhos. Eu creio em parte nessa afirmação. Eu creio que se você não tem, você pode desenvolver o dom e buscar o dom. Amém? É importante isso. Porque Deus não daria filho para você e não te daria condições de criá-lo segundo a vontade de Deus sem Ele te dar os dons necessários para isso. O que vocês acham? Então eu acredito que você tem na essência os princípios de que é ser um pastor e uma pastora dentro de casa. Aleluia, irmão. Vamos repetir? Você tem dentro de você os princípios e os valores para ser um pastor e uma pastora dentro da sua casa. E tem. Eu creio nisso. Que apacenta bem a sua casa. Que cuida bem. Que não abre mão. Que aquilo não tem jeito de você sair daquela responsabilidade, porque é um privilégio para você. Aleluia, irmão? É fundamental nós entendermos isso. Isso traz estabilidade para dentro dos lares. Irmão, traz crescimento exponencial para a igreja, no que tange ao entendimento espiritual, maturidade e também um impacto impressionante na sua família quando você assume o pastorado da sua casa. Quando você assume esse privilégio de ser essa extensão dessa graça maravilhosa de cuidado para com aqueles que Deus te confiou nas suas mãos. Amém, querido? Louvado seja o Senhor. E no que tange a igreja, amado, pode olhar que eu vou ficar aqui por um bom tempo. Amém? Não por muito, muito tempo, porque senão dá problema. Mas nós vamos ficar aqui. Essa igreja eu quero congregar nela e morrer aqui, por aqui. Não quero mudar. Tá certo? Louvado seja Deus por isso. Por último, promove o sacerdócio santo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja o Deus, seja o nosso Senhor. O exercício dos dons espirituais é essencial para a transformação, saúde, crescimento e edificação da igreja e na sociedade. Irmãos, nós não podemos cair no laço da igreja focada no homem. A igreja precisa ser focada no sacerdócio santo. Amém? Todos nós somos responsáveis uns pelos outros. Precisamos assumir o cuidado de uns para com os outros. Nós precisamos assumir esse privilégio de ministrarmos mutuamente uns aos outros os dons que temos, recebidos da parte do Espírito Santo. E isso potencializa a nossa família, enriquece a nossa vida, nos faz crescer, edifica a nossa vida. Então eu não posso ser omisso, eu não posso ficar quieto dentro desse relacionamento de igreja. Eu preciso achar um jeito de servir. E nós temos muitas maneiras para que você sirva o Senhor em nome de Jesus Cristo. Há um impacto do sacerdócio santo quando a igreja assim entende. A Bíblia diz assim em Efésios 4,16: dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte cumpre a sua ou realiza a sua função. Amém, queridos? Primeiro estágio, objetivo é a edificação da igreja. E o segundo, promove justiça, esperança e minora o sofrimento das pessoas lá fora. A igreja impacta os ambientes onde ela está alocada. Ela impacta a sociedade. Caso assim não seja, fica muito difícil. Vou te dar alguns exemplos para encerrar. A da comunidade aqui de Cristo. Nós temos 5 bases ministeriais. São 5 líderes que dirigem essas bases. Tá certo? É a adoração, serviço, crescimento, que é discipulado. Nós temos o cuidado, que é o evangelismo, e temos o serviço, que é ministério. Tá bom?
E temos 220 voluntários numa igreja de 400 pessoas. Mais de 50% estão envolvidos diretamente no trabalho. 700 a 1.000 pessoas diretamente beneficiadas por esses trabalhos que nós desenvolvemos. A projeção daqui 2 anos é que mais de 5.000 pessoas sejam beneficiadas. Amém, queridos? Não necessariamente congregando aqui, mas sendo beneficiadas por essa igreja local. Essa igreja está envolvida em muitas frentes de trabalho. A ABA, a Associação Beneficente, a linha, desenvolve vários projetos. Entre eles eu vou citar apenas 2, que é a ABV, é a associação do bairro aqui onde a igreja está locada. O Marcelo, que congrega conosco, ele é o presidente, o Silvio é o diretor de RH, e nós cuidamos dessa vizinhança todinha aqui como igreja. Está locada a sede da ABV aqui nesse local, nessa nossa sede aqui. Amém? E também o OP Cursinho. Nós estamos no 3º ciclo, não é, Silvio? No 2º ciclo, esse OP Cursinho é para as pessoas que não têm condição de pagar um cursinho. Se preparam para o Enem e também para passar nos vestibulares. Quantas pessoas foram aprovadas nos vestibulares em faculdades federais, Silvio? 5. 5 em 24. 24, né? Amados, a igreja, ela muda a vida da sociedade. Ela dá esperança para aquele que não tem. Porque ela tem capacidade de articulação para desenvolver justiça, propagar esperança no coração do desesperançado. Não cito o nome da escola, mas uma escola aqui de Ribeirão nos procurou, ela é estadual, né? Nos procurou e quer que nós possamos levar o cursinho para lá. Cadê o Guilherme? Ô Guilherme, te dou você de novo de exemplo, hein? O Guilherme é o nosso coordenador do cursinho. Eles querem que nós levemos o nosso jeito de ensinar para lá. Aleluia, irmão. O que está acontecendo em Ribeirão Preto? O Conseg Sul é responsável por 13 bairros aqui na Zona Sul. Sabe quem é o presidente hoje que foi eleito lá? O Silvio. Direcionado pela igreja, nós estamos colocando pessoas para interagir com a sociedade e para discutirmos os problemas da sociedade. Porque nós temos uma palavra de esperança para aqueles que não têm esperança. E nós precisamos se envolver com solução e não com críticas destrutivas, porque nós temos a solução em Cristo Jesus. Se há cabeças que podem fazer diferença numa cidade, elas estão sentadas aqui nesse lugar. Aleluia, irmão. E nós precisamos se envolver em nome de Jesus. Para encerrar, nós temos uma lista de ministérios aí. Por isso que eu disse para você que nós vamos alcançar 5.000 pessoas. Nós temos mais de 23 ministérios se desenvolvendo. 24 com os másteres que nós vamos criar daqui a pouco. Então nós temos uma gama de coisas que você pode se envolver. E você pode procurar qualquer um dos nossos líderes, esses que vão servir a ceia, os pastores, para se envolver no trabalho. Não fique de fora. Sirva o Senhor. Isso não significa servir o Senhor aqui dentro. É servir o Senhor lá fora, onde você trabalha. Abrindo um grupo de meditação na palavra, um grupo célula. Meu irmão, se envolva em nome de Jesus, não fique fora dessa bênção. Uma igreja que age assim, ela cresce. Ela cai na graça das pessoas. Olha o que diz o texto. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Vamos passar os elementos da ceia. Quero convidar o louvor para vir à frente. Nós vamos cantar um cântico. Segure os elementos da ceia e nós vamos tomar a ceia hoje com esse estado de ser gracioso. Falar, Senhor, eu quero te servir. Eu vou me envolver na sua obra. Aleluia, irmão. Quero ser uma igreja relevante. Obrigado. As crianças estão chegando perto dos pais. Papai, mamãe, segura aí seus filhos. Nós vamos tomar a ceia junto. Você vai servir os seus filhos. E vai contar para ele, na hora que você for servir os elementos para ele, o que significa o pão e o que significa o suco de uva. Vamos cantar. Aleluia.
Deus. Em pedaços minha alma estava, mas por tua graça refeito sou. Sem nada em troca, fui resgatado, me libertou, sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver teus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida entregou. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. Mesmo com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso pra um mundo ver o teu poder. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa Aleluia. Ele viver entregou a sua vida por nós, amém, irmã? sua vida ele entregou. Aleluia. Você pega um pedacinho do seu pão, sirva os seus filhos. Diga para ele: olha, nós queremos ver a glória de Deus manifesta na nossa família, filho. E você sabe que essa glória significa que o papai e a mamãe vai estar sempre aqui, juntinho de você. E Deus vai estar conosco. E nós um dia vamos partir desse lugar e vamos viver nos céus com Deus. Aleluia, irmão. Porque somos um com Cristo Jesus. Coma do pão com esse entendimento, sirva os seus filhos. Faça assim também com suco de uva. Diga para ele: olha, papai e mamãe se aperfeiçoa cada dia, porque é perdoado, é santificado, é purificado pelo sangue precioso de Jesus. E nós cremos nisso. Nossa família vai ficar mais bonita, melhor a cada dia, em função do sacrifício vicário de Cristo. Tomamos, em nome de Jesus, o suco que representa o sangue de Jesus. Vamos ficar de pé. Gostaria de orar com você. Louvado seja o Senhor. Eu creio, em nome de Jesus Cristo, pela fé, que a sua vida vai se tornar uma vida relevante. Amém? Então eu gostaria tão somente lembrar a você: se apegue à palavra de Deus. Aleluia. Estabeleça um tempo de leitura na sua casa. Busque conhecer essa palavra. Se apegue à sua família. Conserte os relacionamentos quebrados. Não permita que nada, absolutamente nada, atrapalhe os vínculos que o Senhor nosso Deus desenhou para a tua vida. Talvez você viveu dentro de uma família muito conturbada, mas há um propósito nisso.
Hoje foi dito de José aqui que num determinado momento ele entendeu: não foi meus irmãos, foi o Senhor que me trouxe para o Egito, porque Ele tinha um propósito. Deus tem um propósito na tua vida. Você precisa deixar esse passado e perdoar, e abraçar, acolher a tua família, o teu sangue, com amor, em nome de Jesus, porque Deus tem um propósito muito grande para realizar na sua vida, e a partir de você. Creia nisso em nome de Jesus. Creia em nome de Jesus Cristo, amado, que você é perfeito, justinho para esse dia. Deus sonhou com você dentro dessa geração. Você vai fazer diferença dentro dessa geração. E Deus tem um propósito para cumprir, Ele vai cumprir. É só você descansar nisso. Aleluia. Gostaria de orar contigo. Curve a sua cabeça em reverência ao Senhor. Eleve o teu pensamento e abra o teu coração. Pai, que as palavras que foram ministradas nesses 3 domingos, em nome de Jesus, sejam semeadas em poder pelo teu Espírito no coração da tua igreja. E Pai, que essa igreja hoje aqui, representada pela vida dos teus filhos e filhas, dessas famílias, ó Deus, sejam relevantes efetivamente, ó Deus, dentro dos relacionamentos que elas mantêm, Pai, esses mantêm no mundo. Que eles sejam constituídos luzes, sal dessa terra, para a glória do teu santo nome, Senhor. Faz brilhar na vida deles, Senhor, a tua graça, a tua verdade. No nome santo de Jesus, torna-os, ó Deus, solução para onde quer que o Senhor os envie. Nós os abençoamos para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém.